Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. É com prazer que damos seguimento à série de podcasts do PPGLM, em que nós apresentamos, de modo introdutório, alguns clássicos da tradição filosófica. Hoje é sobre a República de Platão que vamos falar, especialmente sobre o desafio de defender a justiça que é colocado ao personagem Sócrates nesse livro. Em nossa fala, iremos tratar do desafio que o personagem Glaucon faz a Sócrates de defender a justiça por si mesma, exposto no segundo livro da República de Platão. Esta parte que pretendo examinar é uma retomada da discussão sobre a justiça para se investigar se seria esta melhor do que a injustiça. Para isso, Glaucon irá se propor a assumir o discurso dos muitos, isto é, a maioria das pessoas, dividindo seu discurso em 3 argumentos e defendendo a injustiça ao máximo, com o intuito de ouvir Sócrates elogiar a justiça por si mesma e que sua prática é o melhor caminho para se atingir a felicidade. O problema dos muitos já aparece antes, no livro 1, como uma figura divergente dos argumentos expostos, quando Sócrates diz que os muitos não aceitam as afirmações de Céfalo sobre a velhice, mas supõem que ele suporta bem a velhice não devido ao caráter, mas por possuir muitas riquezas. Pois os ricos têm, disse, muitas consolações. Esse já é um indício da importância da riqueza para os muitos, antes de qualquer outra coisa, para se ter uma boa vida. E a exposição disso no começo do livro já dá o caminho por onde Glaucon pretende encaminhar sua discussão. Depois de fazer sua classificação dos bens, Glaucon irá enfatizar o dito dos muitos com toda a força, dizendo que a justiça não será vista como um bem em si mesmo, senão pelas recompensas e honras que carrega a parte de si. Dizendo isso, Glaucon irá dividir seu discurso da seguinte maneira. Primeiro falará o que é a justiça e qual a sua origem, depois que aqueles que a praticam o fazem por necessidade. E por último, a comparação entre as vidas do justo e do injusto, dizendo que a do primeiro é muito pior do que a do segundo. A classificação dos bens feita por Glaucon envolve 3 tipos de bem. O primeiro tipo seria aquele desejado por si mesmo. O segundo tipo, desejado por si mesmo e por suas consequências. E o terceiro tipo, somente por suas consequências. O problema consiste em entender em qual destes tipos de bem se inclui a justiça e qual proporciona felicidade ao homem. Segundo Sócrates, a justiça deve ser posta no segundo tipo de bem, se os homens quiserem ser felizes. Aqueles que são bens desejados por si mesmos e por suas consequências. No entanto, não é desta forma que os muitos veem a justiça, pois a incluem no bem do terceiro tipo, um bem desejado apenas por suas consequências e não por si mesmo. Tendo esta diferença em vista, Glaucon irá defender esta posição ao máximo, querendo depois ouvir de Sócrates a refutação de seu argumento e a defesa da justiça como um bem por si mesma. É preciso entender que esta classificação será a base para os 3 argumentos que se seguem. Em seu primeiro argumento, Glaucon irá tentar provar que a injustiça é considerada um bem por aqueles que a cometem, mas um mal para aqueles que sofrem dela. A justiça surgirá através da instauração de um contrato entre os homens como um bem necessário, baseado na lei, para se evitar que injustiças sejam cometidas. Dessa forma, a justiça se encontraria no meio, entre um bem e um mal, sendo
penosa, mas útil, e por isso, reconhecidamente um bem de terceiro tipo. No entanto, o homem que for capaz tentará evitar o contrato e, assim, cometer injustiça sem sofrer as penas desta. O que se identifica aqui é a existência de uma capacidade, dinamis, que permite a um homem evitar o contrato estabelecido. Seu segundo argumento irá falar que a real natureza do homem é a vontade de ter sempre mais, pleonexia, e que este só respeita a lei por medo da punição, mas se pudesse, agiria pelo seu próprio desejo e optaria pela injustiça, pois esta é um bem prazeroso. Para demonstrar isso, Glaucon utilizará a narrativa de Gyges e seu anel. Ao descobrir que o anel que carrega concede a capacidade, a dinamis da invisibilidade, Gyges usará este para matar o soberano da Lídia e assumir o governo. Glaucon irá ampliar esta história ao introduzir a questão dos 2 anéis. Se for dado um anel ao justo e outro ao injusto, no fim, o justo agirá como o injusto, pois é natural que o seu desejo procure agir com injustiça, se não houver nenhum tipo de coerção da lei para impedi-lo disto. Desta forma, ninguém seria justo por vontade própria, mas se pudesse cometer injustiça, cometeria. Gyges é uma figura complexa. A singularidade de seus feitos fez com que muitas vezes estes nos passassem invisíveis de sua autoria. No entanto, a visibilidade retorna através do mito, contado no discurso dos muitos. Mas como se deu o desenvolvimento desse discurso popular? Como a figura mítica de Gyges foi construída através dos tempos? Para estas perguntas, vamos responder analisando as fontes que falam de Gyges anteriores a Platão. Talvez a primeira fonte que nos venha à mente seja Heródoto, com suas histórias. Ele, assim como Nicolau Damasceno, é para nós uma fonte histórica de Gyges e sua ascensão ao poder. Mas se quisermos aqui estabelecer um ponto de onde a mitologia popular em torno de Gyges começa a se desenvolver, é preciso observarmos a lírica arcaica e o que essa tem a nos dizer sobre ele. A lírica grega arcaica é composta por vários nomes importantes. Entretanto, nenhum outro contribuiu melhor para a repercussão do lídio Gyges entre os gregos que Arquíloco de Paros. Será ele a primeira voz a narrar os feitos daquele e que parece ter contribuído em muito para a tradição sobre as riquezas da Lídia. Nos diz Arquíloco: não me preocupam as coisas de Gyges, rico em ouro, nem ainda me persegue a cobiça, nem invejo as obras dos deuses, o amor pela grande tirania. Isto longe está dos meus olhos. Arquíloco, que viveu entre 680 e 640 a.C., representa a irrupção da personalidade individual, desligada da antiga tradição épica e aristocrática. Foi contemporâneo de Gyges, que teria reinado entre 682 e 644 a.C. e teria tido uma obra vasta, da qual nos chegou apenas fragmentos. Alguns dos seus fragmentos tratam de Gyges, e um deles parece ter sido o primeiro a utilizar o termo grego tirania, que não é de origem grega, mas oriental. Para finalizar, Glaucon irá, em seu terceiro argumento, separar criteriosamente o justo do injusto, retirando destes tudo a não ser a justiça naquele e a injustiça neste. O completamente injusto procuraria ter uma aparência de justiça para que possa se beneficiar tanto do fato
de ser injusto como das recompensas e honras da justiça. Já o completamente justo teria a aparência de injustiça e seria despido de todas as recompensas e honras da justiça, pois, do contrário, não se saberia se ele é justo pela aparência ou pela essência. Ao se julgar quem seria o mais feliz, os muitos diriam que o injusto é mais feliz, pois pode se beneficiar tanto dos benefícios da injustiça como dos benefícios da justiça, sem que seja punido por isso. Nessa parte que trata dos gêneros de vida e da tirania, examino esta aparência, doxa, que permite ao injusto enganar todos, se passando por justo e, assim, conseguir as recompensas deste. Entendendo isso, pretendo demonstrar como Glaucon acaba por revelar a tirania invisível em seu discurso, ao associar a figura do completamente injusto com o tirano. Cada argumento trata de uma parte da dinamis. No caso do desafio de Glaucon, ele quer demonstrar a dinamis que permite o homem agir pela injustiça. No primeiro argumento, apesar do contrato, aquele que tivesse dinamis para agir com injustiça, assim agiria, pois é esta a natureza do homem segundo os muitos. Depois, no segundo argumento, se demonstra que tipo de dinamis seria esta que permite o homem cometer injustiças. E por último, no terceiro argumento, se explica como deve agir aquele que deseja alcançar essa dinamis para se cometer injustiça livremente. Desejo de poder, riquezas e fazer o que tiver vontade são características do tirano. Diz o mito de Gyges que Gyges era um pastor da Lídia, região da Ásia Menor, e que cuidava do rebanho do rei quando presenciou um forte terremoto. O terremoto abriu uma fenda bem onde Gyges tomava conta do rebanho. Sentindo curiosidade, resolveu descer pela fenda e chegou a um lugar repleto de maravilhas e riquezas. Dentre essas, viu um cavalo de bronze oco, e dentro deste estava um cadáver de um homem nu, tendo apenas um anel de ouro na mão. Gyges pegou o anel e saiu da caverna em que estava. Mais tarde, reunindo-se com os demais pastores, ele deu um giro com o engaste do anel para dentro da palma da mão e ficou invisível. Depois, deu um novo giro no engaste e ficou novamente visível, percebendo que tinha o poder de ficar visível e invisível. Quando tivesse vontade, resolveu corromper a rainha para ajudá-lo a matar o soberano da Lídia. Feito isso, Gyges passou a ser o novo soberano da Lídia. O anel de Gyges é, portanto, um anel de poder, capaz de tornar os homens símiles aos deuses, e com isso testar a capacidade dos humanos de se manterem justos se tiverem esse poder, ou, melhor dizendo, se não estiverem sendo vistos por outras pessoas, pois esse é o real significado da invisibilidade, o que fazemos quando não somos vistos. Sendo o desafio que se faz a partir da narrativa do Anel da Invisibilidade, é: quem se manteria justo mesmo invisível? A justiça é natural ao homem ou é apenas uma obrigação moral dada por um contrato legal entre os humanos que qualquer um deixaria de cumprir quando não está sendo observado pelos outros humanos? A liberdade total é uma corrupção do desejo e tem relação direta com a pleonexia, que é a vontade de ter sempre mais. Se o ser humano se reduzir apenas ao desejo, então não será capaz de atos de justiça ou bondade em si mesmos, mas apenas se for coagido a agir conforme a lei estabelecida por um contrato. Gyges demonstra como o contrato pode ser deturpado pelo seu governante se a ele for permitido
agir como um deus. Dessa forma, o anel de Gyges é a metáfora do caminho do tirano. Justiça só vale a pena se puder ser comprovada como natural, pois, do contrário, ela se torna uma obrigação que não será cumprida em caso de invisibilidade. Segundo Glaucon, na República, o problema é que a liberdade total não permitiria aos homens construírem uma comunidade, pois cada um levaria em conta somente o que é seu e poderiam vir a prejudicar uns aos outros. O pleno gozo dos desejos seria a prova de que a injustiça é natural e deve ser freada com um contrato que institui a justiça. O anel de Gyges é o retorno do poder do desejo que ultrapassa até mesmo o contrato estabelecido socialmente. Dessa forma, o tirano se instala no governo. E por que o tirano? A tirania se constitui quando o homem detém todo o poder e faz dos cidadãos seus escravos. O tirano é o completamente injusto e controla a justiça, fazendo com que os governados cumpram a lei, enquanto ele mesmo não é obrigado a cumprir, pois é o próprio legislador que faz as leis em benefício próprio. Entendemos que o contrato proposto por Glaucon contribuirá para sua tentativa de defender o governo injusto, ao atrelar ao completamente injusto a aparência da justiça, enfatizando quando ele diz que o suprassumo da justiça é parecer justo sem o ser. Nisso consiste o poder do tirano. O desafio de Glaucon é, portanto, o desafio do tirano ao filósofo. O conteúdo desse episódio foi preparado por Luiz Maurício Menezes, professor de Filosofia e Ética do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e também doutor em Filosofia pelo PPGLM, aqui da UFRJ. Você pode seguir o podcast na Amazon Music, Spotify, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Nós agradecemos pela sua audiência. Compartilhe esse episódio com os amigos e continua com a gente, acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.